gente nunca deve querer falar o que o outro deve fazer, porque a gente não carrega a cruz do outro. Meu nome é Eduardo e esse é o canal Noah. Não queira carregar a cruz do outro. O que isso significa? Quando a gente pensa, a vida do outro é melhor que a minha, será? Às vezes o cara tá lá, talvez financeiramente melhor, que a grama do vizinho é sempre melhor, né? Mas a vida dele a gente não sabe o que ele tá passando. Então a gente tá querendo carregar a cruz do outro, mas a gente nem sabe o que tá acontecendo. Às vezes a gente vê uma pessoa e se dando bem financeiramente, né? E a gente fala, deve estar fazendo alguma coisa de errada, deve estar roubando de alguém, deve estar vendendo alguma coisa ilegal. E quando na verdade a gente não sabe o que está acontecendo. Ou quando a gente quer falar para alguma pessoa o que ela deve fazer da vida dela, quer dar opinião na vida do outro, ou faz uma crítica construtiva. Na verdade, isso não existe. A gente nunca deve querer falar o que o outro deve fazer, porque a gente não carrega a cruz do outro, a gente não sabe o que ela sente, não sabe o que ela passou, não sabe como ela vai se sentir fazendo aquilo que tu tá falando para ela fazer. Sem falar que quando tu diz para uma pessoa o que ela deve fazer e ela faz e acontece alguma coisa errada, tu vai ser o culpado. Tu vai estar carregando a cruz da outra pessoa. Coisa que eu aprendi e tenho aprendido ainda, que eu estou tentando me desfazer, é querer opinar na vida dos outros. E eu estou aprendendo a conversar com as pessoas. A maioria das pessoas não sabe conversar com os outros. E quando alguém chega para ti, um amigo, chega com um problema, a primeira coisa que tu faz é falar para ela o que ela deve fazer, ou se eu fosse tu, eu faria tal coisa. Tá errado. Se a gente quer ajudar alguém, a gente tem que fazer a pessoa se questionar, tentar fazer com que ela encontre as respostas em si mesmo. Pergunta para ela assim, vou dar uma ideia aqui de um amigo meu, uma vez ele estava num relacionamento ruim, e ele me falou um monte de coisas sobre o relacionamento dele, que estava dando errado, não sei o que, e eu ficava pensando assim, o que eu vou falar para ele? E quando me veio esse pensamento, né, porque que eu não devo falar o que ele deve fazer, mas daí eu comecei a questionar ele. Até que uma hora me veio de perguntar para ele assim, qual o sentimento que tu tá tendo dentro do teu relacionamento? O que tu tá sentindo? Daí ele falou assim para mim, tô me sentindo preso. Daí a segunda pergunta que eu fiz para ele, e a pessoa que tá presa, o que ela quer fazer quando ela tá se sentindo presa? Daí ele falou, ela quer se libertar. Daí ele mesmo deu resposta ele mesmo encontrou a resposta do que ele deveria fazer. Então, diz aí o que você acha desse pensamento aí. Se você tiver alguma coisa para contribuir com o meu pensamento, também coloca aí.